Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Terceirão Descomplicado. Quem está falando aqui é o Isaac Levi, fundador desse podcast, fundador da página isaac.la, né, que é lá no Instagram, e também no YouTube, Learning Academy, Isaac Levi, tudo com a gente, beleza? Então, muito feliz de ver vocês aqui, mais um podcast. Esse podcast está sendo gravado. Essa gravação vai ser disponibilizada depois para todo mundo. Então é isso, seja muito bem-vindo, muito feliz de estar aqui ouvindo, né, você ouvindo essa gravação. E o tema de hoje é: quais as etapas de um processo de estudo produtivo? Quais são as etapas? Como a gente estudar de forma mais produtiva? Como a gente aprender melhor? Como a gente estudar mais em menos tempo e aprender mais, né? Então é o que a gente vai falar hoje nesse podcast. Lembrando, tudo que eu falo aqui no podcast, nas lives, nos vídeos, tudo é baseado em uma experiência que eu vivi no meu terceiro ano e em base de livros, em base de estudos que eu venho fazendo ao longo desses últimos anos, beleza? Então, fico muito feliz por seu interesse e bora para mais um podcast. Primeira coisa que eu queria introduzir aqui é que esse podcast ele está muito baseado em um livro chamado Antes que eu me esqueça, do neurologista Dr. Leonardo Teles. Um grande livro no sentido de que ele é muito rico, mas na realidade ele não é um livro grande, ele é um livro de poucas páginas, mas com um conteúdo muito rico e muito técnico. Mas, por mais técnico que esse conteúdo seja, ele é muito simples de se entender e qualquer pessoa consegue ler o livro de forma muito simples e entender completamente. E aí, no livro, né, Antes que eu me esqueça, do Dr. Leonardo Teles, ele cita uma frase do escritor Andrew Lang. E eu achei muito interessante essa frase que ele citou, nunca tinha ouvido antes, eu até postei no meu Instagram e a frase é a seguinte: use as aulas como um bêbado usa o poste, mais como um ponto de apoio do que como uma fonte de iluminação. Olha que frase interessante, tá? Essa frase, quando eu cito ela aqui, eu não estou querendo induzir você ou querendo deixar meio subliminar que aulas são ruins, que professores não sabem transmitir conhecimento ou qualquer forma, né, desse tipo. Não, de forma nenhuma. Quando eu cito essa frase e eu trago essa frase aqui para vocês, é para fazer com que vocês possam refletir sobre o real processo de aprendizado, sobre o real processo de você aprender uma matéria de verdade e não simplesmente decorá-la e não simplesmente necessitar de uma aula para você aprender. E por que eu falo, né, de processo de aprendizado agora? Porque no terceiro ano não basta você só estudar e decorar as coisas. Não basta você querer simplesmente decorar uma fórmula, decorar um fato histórico, decorar uma data. Você precisa aprender de verdade. E aprender, claro que envolve a memória, é necessário a memória, mas envolve muito mais do que simplesmente memorizar algo, certo? Porque assim, no terceiro ano não dá mais para você se enganar ou para você enganar outras pessoas como você, ou não, né? Mas alguns alunos tendem a fazer, que é o quê? Fingir que estuda só para e aí estuda na véspera para decorar muita coisa, aprender rápido e jogar numa prova. E aí às vezes tira uma nota legal ali, 7, 8, né, 8,5, às vezes até um 9 e vai bem. Só que nessas situações, nesses momentos, o aluno ele está se auto-sabotando. Porque ele consegue usar o quê? A memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? É a memória que você usa para ler um livro e decorar aquela informação e logo depois jogar essa informação. Os alunos que estudam de véspera, eles usam a memória de curto prazo e é muito fácil usá-la. Sendo que quando se fala de terceiro ano e quando se fala de estudar para o Enem, não adianta você querer em fevereiro estudar, tentar decorar as coisas, porque 2 meses depois, um mês depois, você já se esqueceu. É por isso que você tem que aprender, porque quando acontece um processo de aprendizado real, o que acontece? As chances de você esquecer é muito menor. Por quê?
Porque você usa uma série de gatilhos de aprendizagem, você usa uma série de recordâncias, que é um gatilho mental, para que você não se esqueça daquela matéria. E tem muito conteúdo falando sobre técnicas de estudo, né, que não é o objetivo central desse podcast agora, desse tema, mas é só trazer à tona isso, beleza? Então, assim, quando você está estudando para o Enem, não adianta você só querer decorar, não adianta só você querer ser um bom aluno. Ou você aprende ou não. O Enem, ele não, assim, e isso é uma realidade, quer você goste ou não, o Enem, ele não está preocupado, digamos assim, se você aprendeu, ou se você não aprendeu, ou se você decorou, ou se você não decorou. Ele simplesmente quer que você chegue no dia e fale a resposta certa e a resposta errada. Né? É basicamente isso. E para que você responda a resposta certa, você tem que ter feito um processo de aprendizado anterior. Beleza? E é por isso que eu trouxe isso à tona para que vocês pensem. Porque, voltando àquela frase do Andrew Lang, né, que cita: use as aulas como um bêbado usa o poste, mais como um ponto de apoio do que como uma fonte de iluminação. O que eu quero dizer com isso é que as aulas, elas são importantes, mas elas não são o ponto central da aprendizagem. Ela é uma pequena parte, eu vou falar isso mais na frente, do processo de aprendizado completo, né? Ela é uma das partes. Então, e é uma das poucas partes, digamos assim. Então, o que eu quero dizer é isso. Então, é por isso que você precisa ir atrás, é por isso que você precisa começar a aprender de verdade e não simplesmente querer assistir uma aula e achar que aquilo é suficiente, certo? E aí, quando eu cito essa frase, eu trouxe ela, né, do livro do Dr. Leonardo Teles, é porque eu vejo ela sendo aplicada no dia a dia de muitos alunos no terceiro ano. Eu vi no meu lado alunos fazendo isso, meus colegas fazendo isso. Porque muitas vezes, e hoje também com o treinamento, né, que eu criei, do treinamento Decodificando Terceirão, que é voltado para alunos de terceiro ano que querem aprender a estudar com mais estratégia, sem tanto esgotamento mental e conseguir a aprovação no terceiro ano, muitos ainda acreditam que se eles, né, têm lá 5 aulas no dia, que se eles simplesmente assistirem às aulas, está tudo ok, aprendeu a matéria. É o suficiente para conseguir fazer uma boa prova, é o suficiente para aprender a matéria. Eles acham, muitos alunos acham, não estou querendo dizer que é você que está ouvindo esse podcast ou esse vídeo, mas eles acham que se simplesmente eles têm a liberdade de só assistir a aula e não estudar sozinho quando chegar em casa, numa biblioteca. Eles acham que tem a liberdade de, quando for começar a estudar sozinho, já começar pelos exercícios e não ler a teoria, porque achou que a aula é suficiente para entender a teoria por completo. Então, assim, é muito importante a fundamentação da teoria. A gente vai falar já já sobre isso. Mas o que eu quero deixar claro é que esse é um grande perigo do aluno de terceiro ano, certo? Achar que simplesmente assistir a aula é suficiente para aprender a matéria, tá bom? E além disso tudo, ainda existe algo que me chama também muita atenção, é porque esse processo de querer depender muito de uma aula para aprender algo, para começar a estudar algo, por que tu ainda não estudou o capítulo 12? Porque o professor ainda não deu aula. Pô, já podia ter estudado, né? Essa dependência muito grande de assistir uma aula, ela denuncia uma coisa muito grande que eu vejo hoje nos alunos. Que é o quê? O aprendizado dependente, digamos assim. Eu não quero aqui, de novo, repito, eu não quero tirar a importância do professor. Não, de forma alguma. Ele é o que direciona, ele é o que expõe pela primeira vez a determinada matéria, ele é que faz com que a didática de aprendizado seja mais fácil, aquele assunto torne-se mais simples, ele tem um papel extraordinário no processo de aprendizado. No entanto, um aluno de verdade, um estudante, ele tem o papel, ele tem que ter a responsabilidade nele de ser um autodidata. O que significa isso? De ir atrás do aprendizado, de ir atrás dos assuntos, de ir atrás das fontes, de ir atrás dos livros, de ir atrás de vídeos com explicações diferentes, com abordagens diferentes, de ir atrás de questões mais complexas, de ir atrás de questões que abordem o assunto de uma forma diferente. O que eu mais quero trazer consciência para você que está ouvindo esse podcast é fazer com que você seja mais presente no seu momento de estudo, que você seja mais, que você vá atrás do conhecimento, que você tome as rédeas do aprendizado. Puxando um parêntese aqui muito interessante,
No livro do professor, do Dr. Leonardo Teles, ele fala algo que ele diferencia o aluno do estudante. Claro que é uma diferenciação teórica, né? Não quer dizer que isso existe na prática, mas eu gostei muito da definição que ele deu de aluno e da definição que ele deu de estudante. Qual é a definição de aluno que ele usa? A definição de aluno é aquela pessoa que vai para a aula e é passivo. Eu assisto a aula, eu leio aqui, resolvo os exercícios e tá bom. Digamos, aprendi. Ou eu assisto a aula, leio a teoria, faço uns exercíciozinhos aqui, mas não sei se eu aprendi de verdade. Tá bom, tanto faz, eu vou deixando as coisas acontecerem. É aquela coisa meio solta, sabe? E o estudante não. Ele fala que, e ele cita exatamente isso, ele cita que o estudante, ele toma as rédeas do aprendizado. Ele toma as rédeas do processo de aprendizado dele, do processo de conhecimento, da aquisição de conhecimento. Então, o estudante, ele é ativo, ele não é passivo. Ele pega o livro, vai ler a teoria, pega uma fonte nova, pergunta para um amigo se ele entendeu de outra forma, resolve uma questão, não ente... Eu fiz muito isso, e eu falo isso porque eu fiz muito. Eu pegava, resolvia uma questão de química, às vezes, chegava numa resposta e eu não encontrava a resposta nos itens. Eu acho que essa resolução tá certa. O que eu fazia? Tirava uma foto, mandava para 1, 2, 3 amigos meus que eu tinha no meu terceiro ano. Ei, olha só, eu fiz desse jeito, como é que tu fez? Cara, isso é ser estudante, é ir atrás, é questionar, é buscar o porquê, é entender o porquê, é ir buscar novas fontes. E é isso que o aluno de terceiro ano, o estudante de terceiro ano, ele precisa ter, ele precisa ser. Senão ele vai ser simplesmente dependente de uma pessoa transmitindo conhecimento para ela. E esse não deve ser o intuito principal. E olha só, cada vez mais nos dias atuais, no tempo atual que a gente tem vivido, com esse processo de tecnologia, com o processo até mesmo de pandemia que eu estou vivendo nesse momento em que a gente não está tendo aula fisicamente, presencialmente, mostra-se muito, eu sei que existem vários outros fatores sociais, econômicos e tudo mais, mas assim, analisando um espectro do aluno, mostra cada vez mais que nós alunos, nós estudantes, por mais que uns tenham dificuldades em certos pontos e outros, nós precisamos cada vez mais sermos autodidatas. A gente precisa ir atrás do conhecimento, a gente tem que ter a capacidade, digamos, mínima assim, de buscar uma fonte diferente, de buscar um texto diferente, de pesquisar questões diferentes, de assistir vídeos com novas explicações. Porque senão a gente vai ser um aluno raso, a gente não vai conseguir explanar mais aquele assunto específico. E eu falo isso principalmente em assuntos que são muito cobrados no Enem. Poxa, se você tem a possibilidade de pesquisar mais sobre, por exemplo, ecologia, que é um assunto amplamente cobrado no Enem durante, se eu não me engano, todos os anos, nos últimos anos aí do Enem, das edições do Enem, é um assunto muito cobrado, muito, muito, muito cobrado, com certeza vai estar no seu Enem, é um assunto simples. Por que não você pesquisar questões diferentes, buscar ler um pouco mais a teoria, assistir a aulas novas, tudo isso. Isso é ir atrás, isso é ser protagonista, isso é ser um estudante e não um aluno, isso é ser ativo. E por que eu estou falando tudo isso? Isso aqui não é simplesmente para apontar o dedo na sua cara se você não é um estudante, se você não é ativo, se você simplesmente é passivo ou simplesmente para chamar atenção. Não, eu não faço isso só por fazer. Eu faço isso para chamar a sua atenção para uma coisa, que é qual? Quando a gente fala de terceiro ano e cursinho até mesmo, às vezes, e às vezes quando tem escolas grandes e tudo mais, que tem muitas aulas e tudo, por mais que o professor ele seja uma pessoa extraordinária, muito legal, aquele professor que brinca, aquele professor que conversa com você, que quer tirar suas dúvidas e tudo mais, por mais que a gente fale desses professores que são muito legais, eu tive professores assim, e eu sou muito gratos a eles, mas eles, assim, infelizmente ou felizmente, não sei analisar direito, eles não podem ficar tão preocupados, né, se você teve tempo ou não de aprender aquela matéria assistindo a aula dele. Ele tem que dar a matéria e pronto, porque uma aula ali tem 50 minutos. Ele não pode gastar só uma hora tentando explicar um conceito que você não entendeu. Ele precisa ali, e às vezes numa sala de aula que tem 30, 40, 50 alunos. Então ele tem que ser rápido, ele tem que ser dinâmico, ele tem que dar a matéria, ele tem uma agenda para ser cumprida, ele tem outras aulas para dar. Então ele precisa ser mais rápido ali para dar aquela aula, ele precisa passar o conteúdo, ele precisa expor o conteúdo e pronto, ele tem que depois ir para a próxima aula, ele tem que
tirar outras dúvidas. Então, assim, muitas vezes, por mais legal que o professor seja, por mais que a didática dele seja incrível, e tem muitos professores assim, eu sou muito grato a eles, e eu tive professores assim, mas eles não conseguem, muitas vezes, ficar preocupados se você aprendeu ou não determinada matéria. Ele vai dar a matéria e pronto. E aí nesse contexto, e a aula dele pode ser incrível, tá? Dessa forma, mas nesse contexto, você não compreendeu toda a aula dele, você não compreendeu todos os assuntos, você não compreendeu toda a matéria. E aí o que você tem que fazer? Você tem que correr atrás para aprender tudo aquilo que ele falou, aprender tudo aquilo que ele deu em aula. Então não dá para esperar o professor ser tão legal com você e dar tudo esmiuçado, mastigado para você entender por completo. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que correr atrás para aprender. E quando se fala de terceiro ano, quando se fala de Enem, que no caso você, ali o interesse de ser aprovado é seu e não do professor, digamos assim, entre aspas, é claro que ele quer que você seja aprovado, mas o interesse maior é seu, você precisa correr atrás, você precisa ir atrás, você precisa ir ler os livros, você precisa ir assistir às aulas. Então você tem que correr atrás de tudo. E eu falo tudo isso que eu falei anteriormente, de você usar as aulas mais como um poste do que como uma fonte de iluminação, mais como um apoio e não como uma fonte geral de aprendizado, é que é para chamar a sua atenção de que você precisa ir atrás, de que o professor não vai estar toda hora ali segurando na sua mão. O processo principal de aquisição de conhecimento, de aprendizado, é quando você está fazendo tudo sozinho. E eu vou já falar dos 3 principais passos para você aprender, certo? Então é por isso que eu quero chamar a sua atenção, é por isso que eu quero contextualizar tudo isso, tá bom? Então é por isso que eu repito, você precisa ser autodidata, você precisa ter a responsabilidade de aprender aquela matéria, independentemente se você entendeu muito ou se você entendeu pouco a aula, certo? Você tem que ir atrás, de uma forma ou de outra. Tá bom? Então vamos lá. O que eu quero trazer à tona de novo é que as aulas presenciais, assistir uma aula presencial, por exemplo, ela é só uma pequena parte do processo de aprendizado. Ela faz parte, tá? Ela é importante e ela deve acontecer. No entanto, ela é só uma das partes, e uma pequena parte até. E eu vou listar aqui algumas partes também, as outras partes que eu quero trazer para vocês, outros passos práticos para validar se você aprendeu ou não a matéria. Então vamos lá. São 3 principais passos que eu considero. Existem mais alguns, mas eu quero trazer os 3 principais aqui que eu acredito que irão facilitar o seu processo de aprendizado, irão torná-lo mais simples e mais estruturado. Porque, na minha opinião, um dos principais problemas de quando se fala de processo de aprendizado e estudo no terceiro ano é uma falta de organização no processo. Eu não estou falando que você precisa ser super organizado, super metódico. Não, claro que não. Claro que pode ser, né? É melhor, mas eu nunca fui um cara super, ultra, mega, hiper organizado no meu processo de estudo. Mas eu sempre tive claro o processo estrutural para mim aprender. Eu sempre tive claro os passos que eu precisava dar para aprender determinada matéria, certo? E sempre no nível mínimo de organização. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui são os passos principais para que você possa aprender melhor e pegar um atalho nisso, tá? Passo número 1, qual é? O passo número 1 para você aprender é o quê? A exposição teórica em forma de aula. Traduzindo, a aula. O primeiro passo para você aprender algo é você ser exposto sobre algo que você ainda não sabe. É o processo de vivência que o que o Dr. Leonardo Teles, um neurologista que escreveu o livro Antes que eu me esqueça, ele chama de processo de vivência. Ou simplesmente assistir a aula, vivenciar aquele momento. Então, o processo de vivência ou assistir a aula é o primeiro passo para que você identifique algo novo. Então imagina, você nunca na sua vida antes estudou sobre proteína. E a primeira vez, eu estou dando só um exemplo, é claro que no terceiro ano você provavelmente já viu em anos anteriores aulas de proteína, mas digamos que não. Então a primeira vez que você vai ser exposto à aula de proteína é o processo de vivência. Então você nunca teria acesso a saber o que é uma proteína, a estrutura de uma proteína, como você pode consumir uma proteína, encontrar proteína na natureza, você nunca saberia o que é, saberia identificar uma proteína se você não tivesse assistido uma aula sobre proteína,
certo? Então, a primeira parte do processo de aprendizado é aquela parte de vivência, que você vivenciou o momento, que você foi exposto àquela matéria, que você foi exposto àquele assunto, certo? Então, a primeira parte é a aula, é a exposição teórica em forma de aula. Esse é o primeiro passo, certo? Esse é o primeiro momento que você teve acesso ao determinado assunto, seja de proteína, no caso de biologia, de física, de química, de matemática, de português, de história, enfim. Antes daquela aula você não sabia nada daquele assunto, então você foi exposto. E naquele momento o processo bioquímico foi criado no seu cérebro. Milhares e milhares e milhares de sinapses foram criadas, criadas não, estão acontecendo, né? Que são as ligações entre os neurônios. Aconselho até você pesquisar um pouquinho sobre sinapse, é um negócio incrível, uma parada incrível que acontece no seu cérebro quando a gente está estudando, quando a gente está fazendo qualquer coisa, acontece processos sinápticos toda hora, a gente está vivendo, está acontecendo processo sináptico, parada incrível, e aconselho você até dar uma pesquisada, dar um Google aí, aconselho você estudar um pouquinho sobre isso, é bem legal, mas só como uma fonte teórica mesmo, de entender o que é isso, mas é bem legal. E, enfim, então quando você foi exposto à teoria, você foi exposto àquela aula, você vivenciou aquele momento, você foi exposto àquilo. E aquilo, de alguma forma, ficou guardado no seu cérebro. Se você prestou atenção na aula, se você estava ali presente, você de alguma forma guardou aquilo no seu cérebro, você de alguma forma entendeu, compreendeu aquela matéria. Pode ter sido muito ou pode ter sido pouco, mas algo foi guardado, algo foi compreendido, beleza? Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo, e que eu considero extremamente importante, é o que? Leitura teórica sozinho. O que é a leitura teórica sozinho? Nada mais é do que você terminou as aulas, digamos que você estuda de manhã, chegou à tarde em casa ou foi para uma biblioteca ou qualquer coisa desse tipo, chegou, pegou o seu material de estudo, vai sentar e vai começar a ler a teoria que foi dada em sala. No caso, como eu dei um exemplo de proteína, vai começar a estudar sobre proteína. Então ali você está fazendo o quê? O segundo passo é você ler a teoria, estudar a teoria, né? Ler os conceitos fundamentais, grifar, entender todo o processo e tudo mais. Isso é ler a teoria. E para mim esse é um dos grandes um dos grandes passos para você entender de forma mais aprofundada aquilo que o professor deu em sala de aula. E aqui acontece uma coisa muito importante que muitos alunos não sabem. Eles fazem, mas não sabem o que acontece por trás disso. O que eu acho mais interessante é explicar o porquê de você fazer isso. Porque toda vida que a gente explica o porquê, você tende a executar melhor aquele processo. Então, por que você deve ler a teoria depois de você assistir a aula, no mesmo dia que você assistiu a aula? Porque acontece uma coisa chamada resgate de informação. A partir do momento que você leu a teoria, a partir do momento que você leu aquele livro, leu aquela informação em formato de texto, teve acesso àquilo ali, de novo, a segunda vez, né, a primeira vez foi em uma sala de aula, assistindo a aula de um professor, a segunda vez foi lendo a teoria no seu material de estudo, acontece um resgate da informação. E aí eu vou fazer um parêntese aqui muito importante. E por que esse resgate é importante? Todas as vezes que você está estudando algo, que você teve acesso a uma informação, essa informação sempre tem um prazo de validade no seu cérebro. Toda informação que entra no seu cérebro, ela sempre tende a ser esquecida. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é inteligente e por ele ser inteligente, ele não deixa tudo armazenado. Se o nosso cérebro armazenasse e deixasse guardado todas as informações que a gente tem acesso, a gente ficaria o quê? Louco de tanta informação que a gente tem. Então é por isso, se você parar para pensar, que você provavelmente não lembra o que você tomou no café da manhã semana passada, ou o que você almoçou antes de ontem. Talvez você lembre ou não, mas normalmente a gente não lembra. Por quê? Porque são informações, digamos, irrelevantes. Essas informações, elas não têm um peso de relevância na nossa vida. Então o que acontece? O nosso cérebro, ele analisa uma informação, ele vê se tem relevância ou não. Se não tem relevância, ele joga fora. Não é, digamos que ele delete, mas ele não mantém mais ali de forma acessível, rápida e fácil. É claro que você pode usar alguns métodos para tentar relembrar, é mais complexo, é mais difícil, mas é difícil. E normalmente a gente não lembra. Então, isso é normal acontecer e o nosso cérebro sempre vai fazer isso.
O problema é quando ele faz esse processo de esquecer a matéria, ou esquecer algo, com a matéria que a gente assistiu, com uma informação que era importante. No caso, o que é uma proteína, qual é a estrutura química de uma proteína. Que isso seria importante para uma prova. Só que o nosso cérebro, ele não sabe se aquilo é importante ou não. Ele simplesmente vê uma informação e considera, e ele usa critérios, que eu vou já falar quais são um desses critérios, ele usa critérios para avaliar se aquela informação é relevante ou não. E aí, fechando parêntese agora, quando você faz a leitura teórica sozinho, quando você chega em casa e lê a teoria, você faz um resgate da informação. E aí o que acontece? Você evoca uma informação que você já teve. E aí, o nosso cérebro ele tem uma curva de esquecimento. Imagina que quando você teve a aula, você criou um pico nessa curva, certo? Você teve a aula, você começou ali no pico, então você aprendeu algo, teve acesso. No momento em que as horas vão passando, essa curva de esquecimento vai diminuindo. Então imagina uma curva que cresce e vai diminuindo. No momento em que você lê a teoria, essa curva ela volta a ter um pico de novo parecido com aquele que você teve em aula. E aí você volta a relembrar aquela informação. E olha que legal, no momento em que você ver uma informação de novo, o seu cérebro ele considera aquela informação importante. Por que ele considera importante? Porque você viu de forma repetitiva. E aqui vai um dos critérios para o seu cérebro analisar se algo é importante ou não. Repetição. É por isso que repetir uma mesma informação ajuda a gravar no nosso cérebro. Então, quanto mais você repete algo, quanto mais você tenta repetir a mesma informação, mais o seu cérebro considera aquela informação importante. E quanto mais o seu cérebro considera a informação importante, mais ele tende a manter aquela informação no longo prazo no seu cérebro. E, bum, tá aí. Você assim consegue manter aquela informação guardada no seu cérebro porque você conseguiu deixá-la, mostrar para o seu cérebro que ela é importante e assim diminuir as chances de você esquecer para a resolução de uma questão uma semana depois ou até mesmo para a resolução de uma prova daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses. É por isso que a leitura teórica sozinho é importante. Eu vou dar um outro exemplo que o Dr. Leonardo Teles ele usa no livro dele, e eu tô falando Leonardo, e agora que eu lembro que é Leandro, eu tava falando Leonardo, desculpa, é Leandro. O Dr. Leandro Teles, ele fala no livro dele, que eu acho muito interessante, que ele usa uma analogia de uma pessoa que, esse lance de resgate da informação, ele usa uma analogia com o jogo de basquete. Imagina que uma pessoa do outro time joga a bola para o outro lado da quadra, e no outro lado da quadra tá todo o outro time. E a pessoa joga. Na hora que a pessoa joga, né, digamos que quando a pessoa recebeu a bola e jogou para o outro lado, é como se tivesse sido o processo em que você assistiu a aula. Acompanha comigo a linha de raciocínio. E a pessoa jogou a bola para o outro lado da quadra, né, depois da rede. E aí, digamos que isso foi a aula. A bola no ar é o processo de esquecimento, certo? E aí, quando a bola está chegando na outra quadra e está quase batendo no chão, vem uma outra pessoa do outro time e dá um toque na bola e a bola sobe de novo. Esse primeiro toque para a bola não bater no chão é o processo em que você fez a leitura teórica sozinho. Depois que essa pessoa toca na bola, a bola sobe de novo e ela cai. Quando ela está caindo, quase chegando no chão, bum, vem outra pessoa e taca e bate na bola de novo para ela voltar para o ar e ser jogada para outra quadra. Esse processo de quase a bola caindo e outra pessoa vindo e levantando a bola, quase a bola caindo e outra pessoa levantando a bola para jogar para outra quadra, é o processo em que você está constantemente passando sobre uma informação que está quase sendo esquecida no seu cérebro, certo? Então você teve a aula, depois da aula você começa a se esquecer. Se você não lê a teoria, você esquece. Então o que acontece? Você vai ler o livro, bum, aquela matéria volta para o seu cérebro como uma lembrança. É considerada importante. Aí, de novo, parou de ler a teoria, aquela memória ela começa a cair, bum, aí você taca de novo um pico nessa lembrança. E aí esse novo pico, qual seria? E aí a gente vai para o terceiro passo, resolução de exercício. Resolução de exercício, eu sei que você já ouviu dezenas e dezenas e dezenas de vezes na sua vida que é importante.
Eu acredito que você já ouviu dezenas e dezenas de vezes na sua vida que resolver exercício é importante, mas vamos lá. Por que resolver exercício é importante? Lembra que eu falei sobre a curva de esquecimento e sobre você esquecer? Acabei de falar sobre isso. Quando você resolve exercício, mais uma vez você está fazendo o seu cérebro lembrar daquela informação que você estudou anteriormente. E o que acontece quando você relembra algo que você acabou de estudar? Você repete. E quando você repete, o que acontece? O seu cérebro considera importante. E quando o seu cérebro considera algo como importante, o que acontece? Ele guarda aquela informação. E quando ele guarda aquela informação, ele tende a manter aquela informação pelos próximos dias, semanas, meses e anos. Certo? Então, por isso que resolver exercício é importante. No entanto, resolver exercício não é importante somente por isso, mas resolver exercício tem um outro pilar importante. Qual é? Validação. O que é a validação? Validação é saber se você aprendeu ou não a matéria. E se você não aprendeu, por que você não aprendeu? Por que você errou? Então vamos lá. Você vai resolver um exercício de proteína, como a gente já tinha falado. E aí você resolveu o exercício de proteína e errou a questão. Poxa vida, errei a questão. E eu sempre gosto de dizer que errar uma questão não é ruim. Errar uma questão é maravilhoso, se você souber usar isso a seu favor. Então, se você pega uma questão que você acabou de errar e analisa ela e busca entender por que você errou, você consegue identificar o que você precisa atacar para não errar mais aquele tipo de questão. E quais são um dos principais motivos de erro de questões, né? Eu vou falar alguns aqui baseados na minha experiência prática. Quais são? Ou você erra porque errou a interpretação de texto ou teve dificuldade na interpretação de texto, ou porque você teve pouco tempo para resolver a questão e você se apressou e aí se perdeu ali, ou porque você tinha uma pouca base teórica, você não sabia muito bem a teoria e aí não tinha como resolver. Esses são os 3 principais motivos de você errar uma questão. Então vamos lá para as possíveis soluções desses 3 problemas. Primeiro problema, interpretação de texto. O que a gente tem que fazer para interpretar melhor texto? Ler mais texto. Ler textos mais complexos. Ler textos com mais calma. Buscar entender o sinônimo de algumas palavras quando você está lendo uma questão. E resolver muitas questões, porque quanto mais você lê e busca entender o porquê daquela pergunta, mais a sua interpretação melhora. Interpretação, ela é um jogo de repetição, muito parecido com a matemática, certo? Segundo problema, pouco tempo. Muitos alunos erram uma questão, principalmente em simulado, porque teve pouco tempo para resolver aquela questão. Então, o que você deve fazer, por exemplo, para resolver esse problema de pouco tempo? Estratégia de resolução de questão. O que eu sempre faço? Todas as vezes que eu vou começar um simulado, por exemplo, eu sempre pego o simulado e eu uso o método scan. O que é o método scan? Nada mais é do que você simplesmente escanear toda a prova. E quando eu escaneio toda a prova, eu começo a analisar quais são as questões fáceis, médias e difíceis. E eu já vou circulando, no momento em que eu estou analisando toda a prova, quais são as questões fáceis. E aí, quando eu identifico as questões fáceis, o que eu faço? Quando eu vou ler uma questão, eu não começo lendo a questão pelo texto, né, falando de Enem, todas as questões são contextualizadas. Eu não começo lendo o texto, depois o comando da questão e depois os itens. Eu começo pelo comando da questão e pelos itens, e depois eu vou para o texto. Em questões de interpretação de texto, muitas vezes na área de linguagens, muitas questões você vai encontrar a resposta no texto que ela dá. Então, quando você lê uma questão e você lê o comando da questão e lê os itens, você já tem um sensor daquilo que você tem que procurar no texto acima da questão. Então, um sinal de alerta já é ativado para o que você tem que encontrar. Então, às vezes, é uma citação que, com aquela citação, você já encontra a resposta, certo? Então,
eu sempre faço isso, porque otimiza meu tempo. Às vezes, o que acontece? Só com o comando da questão e com os itens, eu já consigo ou marcar a questão certa ou descartar quais são as questões erradas, os itens errados, e ficar ali entre 2 ou 3. E isso também já facilita mais o meu processo de resolução de questão e tende a fazer com que eu gaste menos tempo, certo? E por último, base teórica. Problema de base teórica é problema de leitura de texto, né? De texto não, desculpa. Leitura da teoria. Então, se você não conseguiu resolver a questão porque você não sabia como que você resolve, parando, entendendo, identificando qual é a matéria, então vai lá, é biologia, qual é o assunto específico, é botânica, então qual é o assunto específico de botânica? É briófita. Então eu tenho que estudar mais sobre briófita. Então eu vou lá e vou estudar mais sobre briófita. Eu vou pegar meu livro de biologia, vou estudar mais sobre briófita. Se eu ficar ainda com dúvida, vou assistir uma videoaula. Se eu ainda ficar com dúvida, vou assistir outra videoaula, vou perguntar para um amigo e vou fundamentar melhor a minha teoria. Mas é isso. Percebe que são problemas, mas eles têm solução? É fácil solucionar? Não, mas é simples. Beleza? Então, a resolução de exercício, ela te dá toda essa bagagem, todo esse background, fora aumentar o nível de importância que aquele assunto tem no seu cérebro, beleza? E isso faz com que você tenda a manter aquela matéria, aquele assunto específico no seu cérebro até o dia do Enem, porque quando se fala de Enem, a gente fala de quê? De longo prazo, não de curto prazo, beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês analisem e é isso que eu quero que vocês compreendam para que vocês fixem uma informação para o longo prazo e não fiquem se desesperando demais quando vocês errarem uma questão ou qualquer coisa desse tipo. Tá certo? Então, pessoal, eu acho que foi isso. Esses são os principais assuntos que eu queria tratar sobre um processo de estudo produtivo, sobre um processo de aprendizado. Seja autodidata, não dependa somente de aulas teóricas para aprender. Entenda que errar uma questão é importante e vai facilitar o seu processo de aprendizado se você identificar o que você errou e por que você errou. Aprenda a ler a teoria sozinho e saiba a importância disso, porque aumenta o seu nível de importância daquela matéria, aumentando o nível de importância, mais o seu cérebro tende a manter aquela informação para o longo prazo e seja um estudante e não um aluno, seja protagonista do seu aprendizado. Beleza? Então é isso. Eu fico muito feliz se você assistiu aqui até o final. Me dá um feedback depois, se você tiver tempo, se você quiser, manda um direct para mim lá no Instagram, manda um comentário sobre esse podcast que você ouviu. Vou ficar muito feliz de ler. Respondo todos os directs nesse momento. E é isso, tá bom? Um forte abraço, galera, para vocês. Vejo vocês no próximo podcast, na próxima live, em qualquer um dos conteúdos que a gente produz aqui, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!